Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Muito obrigado você que tem apoiado o nosso trabalho e você que ainda não está inscrito no nosso canal, avalie o nosso trabalho. Se gostar, faça a sua inscrição. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre as pirâmides. Gostaríamos de lembrá-los que esse aqui é o volume 2 do nosso material, que contempla toda a parte de geometria plana, sólida e analítica. E esse exercício que vamos fazer agora é um exercício que está na unidade 5, é o exercício de fixação número 7 do nosso material. Diz o seguinte: numa pirâmide hexagonal regular, a aresta da base vale 2 raiz de 3 e a altura da pirâmide 4 centímetros. Calcule o apótema da base, apótema da pirâmide, aresta lateral e a área total. Nós mostramos aí em vídeos anteriores no nosso canal que quando você tem um hexágono regular, ele se decompõe em 6 triângulos equiláteros. E no caso aqui, esse apótema da base, esse segmento verde, nada mais é do que a altura desse triângulo OBC, a altura de um triângulo equilátero. Ele disse que a aresta da base vale 2 raiz de 3, nós indicamos aqui, e que a altura da pirâmide vale 4. Na letra A, o apótema da base, esse segmento verde, vai ser a altura de um triângulo equilátero que é dado por L raiz de 3 sobre 2, onde L é o lado do triângulo. No caso aqui, 2 raiz de 3. Então, fazendo a substituição, você vai ter 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Podemos cancelar o 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 centímetros. Esse é o apótema da base. Na letra B, ele pede para a gente determinar o apótema da pirâmide. Bom, analisando essa figura, a gente conhece aqui a altura da pirâmide, que é o segmento VO, que vale 4 centímetros, e na letra A nós calculamos exatamente esse segmento OM, que é o apótema da base. Se você observar, esse triângulo VOM é um triângulo retângulo com ângulo reto em O. Nós desenhamos ele aqui para você ver, ó, VOM, é um triângulo retângulo. E o que eu conheço? Eu conheço o VO, que vale 4, e o OM nós calculamos na letra A, que deu 3. Bom, esse VM aqui seria o apótema da pirâmide, né, que ali está representado por A', né? Então vamos trocar aqui, seria o A'. Não precisa nem de você fazer conta nenhuma, né? Esse A' aí é igual a 5 centímetros. Para quem conhece lá o triângulo 3, 4, 5, que são números pitagóricos. Na letra C, ele pede para a gente calcular a aresta lateral da pirâmide, que seria os segmentos VA, ou VB, ou VC, etc. Bom, se você planifica uma face lateral dessa pirâmide, que seria um triângulo VAB, por exemplo, então aqui ele está planificado, né? Peguei aquele triângulo e desenhei ele no plano. Nós sabemos que o segmento VM é o apótema da pirâmide, já calculamos, deu 5 centímetros, está representado aqui. E ele disse que a aresta da base AB, está lá, é um dos dados do exercício, vale 2 raiz de 3. O que ele pede na letra C seria aqui o VA ou o VB, que eu estou chamando de L. Seria você fazer Pitágoras nesse triângulo sombreado, né? Então você teria aqui L ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais a metade disso aqui, né, que seria esse segmento, ao quadrado. Então, mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui dá 3 com 25, dá 28. O L seria a raiz de 28. 28 você pode fatorar em 4 vezes 7. A raiz de 4 dá 2. 2 raiz de 7 centímetros é a aresta lateral dessa pirâmide. Finalizando, nós vamos calcular a área total dessa pirâmide. Lembrando que a área total seria a área da base mais a área lateral. A área da base seria a área
de um hexágono regular, que nós vamos calcular a área aqui desse triângulo OBC, que podemos usar aqui base vezes altura sobre 2 e depois multiplicar por 6, né? Aliás, são 6 triângulos equiláteros, né? Cada ângulo desse aqui vale 60 graus. Como esse lado é igual a esse, então aqui e aqui são iguais, 60 também. Então isso é um triângulo equilátero. Então eu vou fazer aqui base, seria 2 raiz de 3, vezes a altura desse triângulo, que é o apótema da base, que nós já calculamos aí, que é 3, sobre 2. Multiplicando isso aí por 6, uma vez que são 6 triângulos como esse. Simplificamos aqui, isso aqui vai dar 18 raiz de 3. E a área lateral, nós vamos calcular aqui a área desse triângulo VAB e multiplicar também por 6. E a área desse triângulo VAB vai ser a base, que é o segmento AB ou BC, que é 2 raiz de 3, vezes a altura desse triângulo, que nada mais é do que o apótema da pirâmide, que é 5, sobre 2. Também vezes 6. Simplificamos aqui, isso aqui vai dar 30 raiz de 3, portanto, a área total será a soma 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Exercício número 2 diz o seguinte: você tem aqui um aquário cúbico que está inicialmente cheio de água e você vai mergulhar ali uma pirâmide, conforme mostra essa figura. Ele quer saber qual a relação que expressa a quantidade de água final no aquário e a quantidade de água inicial antes de você mergulhar a pirâmide. Nós vimos que o volume de um cubo, é um prisma, é a área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Observando essa figura, a gente nota que a área da base dos dois sólidos é a mesma, é um quadrado de A por A. E a altura dos dois é a própria aresta do cubo. Isso quer dizer que a única diferença entre o volume desse cubo e o volume dessa pirâmide está nesse 3 aqui da fórmula. Ou seja, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo. Então podemos até lançar ali um exemplo. Imagine que o volume desse cubo fosse de, por exemplo, 30 litros. Então você teria ali inicialmente 30 litros de água. O volume da pirâmide seria 1/3 desse volume, portanto 10 litros. Ao mergulhar essa pirâmide dentro desse aquário, ela vai expulsar para fora o seu volume, ou seja, 10 litros. Então, no final, você terá nesse aquário 20 litros de água. Os 30 que você tinha menos os 10, que é o volume da pirâmide que ela jogou para fora. Então, seria aqui quantidade de água final, 20 litros, e inicial, 30 litros, que é o volume do cubo, quando ele estava cheio de água. A relação aqui seria 20 em 30, 2/3, aproximadamente 67%. Olha, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Nós continuaremos falando sobre os sólidos geométricos nos próximos vídeos. Então, te aguardo lá. Grande abraço!